Fala galera, bem-vindo ao canal dos Patos, eu sou o Lucas, aí vai ter o Gabriel e vai ter o meu tio. A gente fez um vídeo num formato um pouco diferente dessa vez, para trazer aqui para vocês as nossas impressões para o filme, a trilogia da Netflix, Rua do Medo. Eu, no caso, vou falar na primeira parte dessa trilogia da Netflix, muito bem recomendada por sinal, a gente recomenda que você assista, é muito legal. Eu vou falar do filme Rua do Medo 1994. Como toda trilogia, o primeiro filme serve para te apresentar e te introduzir ao universo e aos personagens de que lá estão. Nesse propósito, o primeiro filme vai muito bem, ele te introduz no universo da Rua do Medo. De fato, não parece que você está na década de 90, você, às vezes, se você fecha o olho, você realmente vai achar que você está nos dias atuais. Não é uma coisa que, nossa, eles trabalharam muito na questão da década muito bem nesse filme, mas ele te apresenta a Sarah Fier. Ele te apresenta as duas cidades que têm rixas, enquanto uma é extremamente desenvolvida, a outra parece que foi ficando para trás. E a apresentação dos personagens? O filme começa já com uma cena que é uma releitura da clássica abertura do filme Pânico. O gênero slasher é muito bem retratado nesse primeiro filme, especialmente nessa primeira cena. Os adolescentes retratados aqui nesse filme, vamos lá. O roteiro foi inteligente e sagaz em alguns momentos. Embora clichê e em determinados momentos me deixou com vontade de esmurrar os personagens, ele nos apresenta estereótipos clássicos com algumas diferenças e algumas lutas individuais diferentes dos filmes clássicos dos slashers. A protagonista Dina, ela consegue se manter em alguns pontos e em alguns trechos do filme ela dá uma leve escorregada. Ela é ruim? Não, de forma alguma. Inclusive eu até curti muito a atuação dela. Ela parece que vai ficando mais sólida e mais entendendo melhor o personagem ao longo dos outros dois filmes. Outro ponto que é legal deixar claro aqui: todos os três filmes podem ser assistidos de forma individual. Eles concluem os seus problemas. Esse eu acho que é o que menos conclui. Por quê? Porque ele deixa muitos mistérios em aberto, como quem é o assassino do machado, o Jason, quem é a sobrevivente do primeiro massacre de 1978, por que ela sobreviveu, como ela sobreviveu. Então deixam muitas nuances que vão sendo completadas nos filmes subsequentes. Os outros dois, eles já, se você assistir só eles, é uma aventura só deles. O fato é claro, dos três filmes, o primeiro é o mais fraco, é o mais arrastado, é o que eu assim mais peguei no celular para ver alguma mensagem ou no Instagram ou alguma outra coisa do tipo. Os outros dois me prendeu muito. O projeto da Netflix foi muito bem desenvolvido, muito bem escrito, muito bem produzido. E a ideia de se lançar um filme por semana trabalhou a questão como se fosse uma série, o que eu achei muito legal, muito interessante, e talvez eles comecem a fazer algumas outras experiências nesse sentido. Se você assistiu o primeiro filme e mesmo de forma arrastada você teve a curiosidade de assistir o segundo e o terceiro, você vai entrar num universo muito mais bem explorado, muito mais bem caracterizado e muito melhor finalizado. Mas vale a pena aqui assistir a trilogia, eu curti muito. Dude, what the hell? Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel, eu tô aqui no canal dos Patos para falar sobre Rua do Medo 1978 parte 2. Este filme da trilogia de terror da Netflix volta para 1978 para mostrar a história da sobrevivente do massacre no acampamento, também por causa da maldição da Sarah Fier, no acampamento Nightwing. História contada por Zig Berman, interpretada por Seth Singh. Que, aliás, pra mim um dos pontos fortes é a química, a relação de amor, até de amor e ódio, que tem entre a Zig Berman e a sua irmã mais velha, a Cindy Berman, interpretada por Emily Root. Na atuação, as duas mandam muito bem. Principalmente a Zig, principalmente a Sad, que, cara, é carisma puro. Ela mandou bem demais. Outro ponto que eu acho que é um ponto bem notável é a caracterização dos personagens na trama. São bem mais resolvidos e bem mais executados, bem melhores executados, pelo menos essa é a visão que eu tenho. A Alice, Ryan Simpkins e também o Nick Good, interpretado por Ted Sunderland, cara, também mandaram bem. Outro ponto que me faz gostar muito mais desse filme, do segundo, do que dos outros dois, é a homenagem que eles fazem para Jason Voorhees, fazem para Sexta-feira 13. A forma como que eles encaixam, tem a história do acampamento,
tem os carinhas que usam droga, tem sexo, e a forma como eles resolvem tudo isso, desenvolvem tudo isso, eu acho que foi muito bem pensado e de certa forma foi uma homenagem bem honesta, bem válida. Até a trilha sonora, se você comparar, é de fato parecida. Inclusive, no final dos personagens que usam droga e que fazem sexo vão para o beleléu. O fato das pessoas, do ambiente, até da trilha sonora, das músicas que colocaram nesse segundo filme ser de fato, parecerem de fato da década de 70 é outro ponto positivo. Porque quando você compara isso com os outros dois filmes, eu acho que deixaram muito a desejar. Principalmente o primeiro. Se colocasse Rua do Medo 2020, pra mim ia dar na mesma, porque não parece que é da década de 90. Agora, neste filme, 1978, eu consegui enxergar, eu consegui me sentir na década de 70. Tem a história do acampamento, como eu disse, até os trejeitos dos personagens, tudo foi melhor desenvolvido. Pra finalizar, é aquela coisa, é um filme clichê? É um filme clichê. É bom? É bom. Inclusive, eu falaria mais. Eu acho que para muitas pessoas que não são tão fãs assim de filme de terror, talvez seja uma boa aventura, cara. Eu vi que a Netflix colocou o filme para maiores de 18 anos. Eu não sei como funciona ao certo para separar esses filmes, para qualificarem esses filmes por idade. Eu entendo que tem as drogas, tem até a cena de sexo, tem as mortes e tudo mais, tem o terror, né? Tem o slasher. Mas eu acho que se colocassem 14 para 16 anos estaria numa boa. Então acho que a minha imersão no filme, o meu divertimento, correspondeu com aquilo que eu esperava. Eu não esperava um filme nota 10 e ele me entregou algo bem positivo, cara. You swore. It's becoming a habit. É isso aí, pessoal. Rua do Medo fecha a trilogia em 1666, onde a diretora Leigh Janiak volta ao passado para desvendar os mistérios e amarrar todas as pontas soltas. Ela consegue fazer isso, não fica nada em aberto e finalmente é desvendado o mistério da trama principal. Afinal de contas, de onde vem a maldição da bruxa Sarah Fier? A protagonista Dina é transportada para as memórias da bruxa Sarah Fier, transportada lá no século 17, onde os colonos são representados por todos os atores que já apareceram na trilogia. Você vai ver muita gente conhecida aí, vai até estranhar no momento, mas são os antepassados da trilogia, dos personagens da trilogia, e é muito bem amarrada a trama, e foi uma decisão acertadíssima da diretora para trazer os rostos conhecidos que a gente viu nos filmes anteriores. E no século 17, até então, não havia aquela rixa entre as cidades de Sadshide e Sunnyvale. O filme tem um ritmo bem de suspense, meio terror, faz lembrar muito ao filme A Bruxa, esse daí, o último de 2015. E após os desfechos, pra gente saber como é que começou a maldição, vai ter muita reviravolta aí, é muito bem elaborado. O filme, na metade dele, ele volta para 1994, onde foi feito o primeiro filme, para tentar eliminar de vez os assassinatos que ocorrem lá desde essa época. Para mim, na minha opinião, o filme, a trilogia, o último filme é divertido, ele vai jorrar sangue para todo lado, como os outros também fizeram. E eu confesso que eu fiquei bem, assim, satisfeito com o resultado, porque apesar de ser uma homenagem a antigos filmes de terror, como Sexta-feira 13, Halloween, Pânico e até o mais recente A Bruxa, o filme ele tem identidade própria, de certa forma ele sai um pouco dos clichês que é desses filmes de terror. No caso, a gente vê o pessoal, quando eles estão fugindo dos assassinos, eles não vão para um beco sem saída, eles não vão para o lugar mais idiota possível que seja, eles vão lá e enfrentam o pessoal lá, os assassinos, e cada filme tem o seu significado, tem o seu conteúdo, e apesar de serem independentes, eles se unem, conseguem se unir de certa forma bem satisfatória, no meu ponto de vista. Para essa última parte, a construção do vilarejo, a trama em si, que gira em torno um pouco mais sobre bruxaria, e a reviravolta que a trama traz, porque a gente fica pensando, a gente fica torcendo assim, por que a bruxa persegue o pessoal? Mas a reviravolta foi tão assim, surpreendente, né? Eu fiquei surpreso com a reviravolta, porque a gente depois volta para assistir os outros filmes, a gente fica, puta, é verdade, a gente não percebeu isso na hora. Mas a trilogia A Rua do Medo é
uma boa dica que tá aí na Netflix, vocês vão curtir, o pessoal que curte terror vai gostar, porque, como eu disse, chega a ser bem clichê, certas partes, mas diferenciado. A mocinha não vai correr pelada, gritando e o assassino correndo atrás dele, não, a mocinha vai lá e vai tentar com os amigos, é claro, fazer com que o assassino seja pego, e usam a cabeça, né? Porque geralmente o povo desses filmes são bem, de certa forma, burros, né, gente? Eu, no caso, gostei muito da parte 2, que relembra muito Sexta-feira 13 e Halloween, ainda mais por cima, que acontece num acampamento. Mas em torno em si, todo o conteúdo da trilogia, que até às vezes a gente pensa que parece uma minissérie que foi filmada, porque como foi distribuído pela Netflix uma semana após a outra, parecia que era uma minissérie. Mas devido ao tempo, né? Então, são filmes, né? São filmes de 1h40, 1h50, e particularmente, eu gostaria de ver muito mais dos outros assassinos que tinha antigamente, que tem vários, né? Desde 1666 acontece toda aí a maldição da cidadezinha lá, fazendo com que pessoas, né, normais assumam a identidade de assassino, e seria bem legal terem apresentados os outros, né, se tivesse mais uma elaboração de filme, mas acho que não vai ter conteúdo para contar, porque a maldição já foi falada que acontece e tal, então provavelmente não vai ter mais, apesar de ser vários livros, né, do escritor R.L. Style, e é o mesmo escritor que fez Ghosts and Goosebumps, aquele Monstros e Arrepios, aquele filme lá que foi feito com Jack Black. Mas tá aí, Rua do Medo, a trilogia, é uma boa pedida para quem curte terror, curte sustos, tá cansado um pouco da fórmula antiga, gosta da fórmula antiga, mas tá cansado um pouco, é uma boa pedida. Rua do Medo, 1978, parte 2 dessa trilogia da Netflix, é bem superior por tudo aquilo que eu trouxe para vocês no vídeo. Eu gosto da primeira parte? Não muito. Muitas coisas me incomodam. Eu gosto da terceira parte? Também não muito. Agora, dessa segunda parte, eu posso falar para vocês com sinceridade que eu gostei, cara. Gostei, vale a pena. Então, pra mim, o segundo filme é de longe o melhor. Na minha humilde opinião, o melhor filme dos três também é o segundo. O segundo tem toda uma mística da desenvoltura dos personagens. Tem alguns mistérios que a gente vai descobrindo no meio do filme que eu achei muito legal. Ele te deixa ligadão o tempo inteiro, apreensivo, e o mais importante, uma coisa que já foi estabelecida no primeiro, mas ela fica ainda mais ressaltada aqui. Não importa se você é um monitor do mal, se você é um monitor do bem, se você é uma criança, se você é um adolescente que só tá fumando maconha. No filme, se você passa na frente do assassino, meu amigo... Run! É isso aí, faça seu comentário aqui se você gostou, assistiu a trilogia Rua do Medo, qual foi o seu filme favorito. Lembrando que aqui no canal dos Patos tem vídeo toda quinta-feira, de vez em quando um de terça-feira, né? De vez em quando a gente tem um tempinho a mais e vamos soltar esse vídeo aí. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, se inscrever no Instagram e curtir, né, gente? Até mais, tudo de bom!